Bom dia, gente. Eu sou a Caroline, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística na UFSC e hoje eu vou apresentar para vocês o Atlas Unesco das Línguas no Mundo, focando em específico nas línguas brasileiras. Então, o objetivo aqui é descomplicar o questionário do Atlas, que é esse instrumento usado para mapear a língua. Pode passar, por gentileza, Gabriel? E aqui eu organizei, então, o conteúdo da fala em quatro partes. Então, primeiro a gente vai falar sobre a Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Grupo de Trabalho Geopolítica do Multilinguismo, que é quem organizou esse evento. Depois vou falar um pouco sobre o Atlas das Línguas do Mundo. E, por último, o questionário. Pode passar, Gabriel, por favor? Então, a Cátedra da Unesco, em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, é uma rede internacional de pesquisa nos quatro continentes que envolve 33 universidades de 16 países que pesquisam e ensinam línguas diferentes. Então, a cátedra tem como objetivo produzir conhecimento sobre diferentes contextos multilingües. Pela cátedra são promovidos eventos, publicações, formações de estudante, tanto em nível de mestrado quanto de doutorado, além de serviços de orientação para comunidades linguísticas e governos. Pode passar, Gabriel, por favor? E o Grupo de Trabalho Geopolítica do Multilinguismo é uma iniciativa que pertence à cátedra e que busca promover e compartilhar pesquisas voltadas às geopolíticas do multilinguismo. Então, o nosso grupo tem como coordenador o professor Givan Miller, né, que envolve alunos tanto da graduação e pós-graduação, da pós-graduação no trabalho, e o nosso objetivo, então, é promover pesquisas focadas nos sete eixos da Cátedra da Unesco. Pode passar, Gabriel, por gentileza? Obrigada. E aqui estão as nossas frentes, né? Todas elas envolvem o multilinguismo e todos os nossos pesquisadores trabalham em alguma dessas frentes. Então, a gente tem multilinguismo e internacionalização, mediação intercultural, ensino de línguas, tradução e acessibilidade, economia e direitos linguísticos, tecnologias da informação e comunicação e também fronteiras e diásporas. Pode passar, por favor? E o Atlas Unesco das Línguas do Mundo é uma plataforma online e acessível ao público que visa expor a diversidade linguística global através de um questionário. Então, todos os países membros da Unesco estão fazendo esse trabalho de responder ao questionário, que tem em torno de 30 questões para as línguas faladas e 27 para as línguas sinalizadas. Cada país tem as suas limitações e com o Brasil não é diferente, então nós também temos obstáculos em relação ao Atlas, né? Cada língua do Atlas pode assumir estratégias diferentes de geração de dados, justamente pela disponibilidade de informação que a gente tem sobre as línguas. E muitas vezes a gente acaba recorrendo a matérias jornalísticas, né? A conversas com falantes, pessoas que estudam a comunidade local e são da comunidade local como uma forma de conseguir gerar o dado que muitas vezes a gente não encontra com muita facilidade. Então, o Atlas ele tem um espaço onde a gente pode justificar caminhos metodológicos e fornecer outras informações que a gente vai ver daqui a pouco. E todas as fontes que a gente acha que são importantes para justificar o dado que a gente adotou, elas precisam estar presentes no Atlas. E como eu falei, né, o Atlas não abrange só línguas faladas, mas também as sinalizadas, né? No Brasil a gente sabe que além da Libras, a língua brasileira de sinais, a gente tem outras línguas sinalizadas que são consideradas línguas caseiras de sinais. E essas línguas também vão entrar no Atlas. As perguntas abrangem aspectos relacionados ao status, à filiação, às funções e aos usuários das línguas. Pode passar, Gabriel, por favor. O questionário, então, abrange perguntas qualitativas e quantitativas. Então, uma pergunta acaba ajudando a responder a outra, né? E os dados quantitativos, eles cooperam com os qualitativos e vice-versa. As perguntas do Atlas, elas são interconectadas, de certa forma, como a gente vai ver daqui a pouco, e a complexidade das questões depende principalmente da disponibilidade dos dados. Então, quanto mais informações a gente tem sobre
sobre a língua, mais fácil de conseguir gerar os dados que são necessários. No Brasil, a gente dificilmente vai encontrar uma língua que nunca foi estudada, né? Em geral, a gente encontra algum tipo de pesquisa sobre a língua ou sobre a comunidade de fala, o que facilita muito o nosso trabalho para a gente ter um norte por onde começar. Pode passar, Gabriel, por favor? E aqui a gente separou algumas dicas, né, antes de mergulhar no Atlas de fato e de começar a entender a organização dele. Então, os primeiros passos antes de a gente começar a responder os questionários é juntar o máximo de informações possíveis. Então, juntar todas as informações não se restringe apenas a pesquisas linguísticas, né? Procurar por informações de outras áreas das ciências humanas também pode trazer alguns dados que são bastante importantes e que vão ajudar a gente a compreender e gerar os dados com mais segurança. E não se restringir também somente ao Google. Então, é fundamental utilizar todas as plataformas que a gente tem disponíveis, né? Pode dar algum tipo de auxiliaridade para nós, especialmente as redes sociais, como TikTok, Instagram, YouTube, pode acabar gerando algum tipo de benefício para a gente compreender o dado, né? Também ficar atento aos nomes das línguas, né? Então, quando a gente se depara com uma língua que tem mais de uma denominação, é super importante também considerar todos os nomes na hora de fazer as buscas. Procurar por aqueles que demonstram familiaridade com a comunidade de referência ou com a língua sobre a qual você está pesquisando. E aqui entra uma chave muito importante, né? Que se a gente faz o primeiro passo, que é juntar as informações sobre a língua em pesquisas acadêmicas, a gente consegue um panorama de quem já pesquisou essa língua, né? E aí a gente pode aproveitar as facilidades da internet e buscar essas pessoas. Falar do trabalho da Unesco, convidar essas pessoas para ajudar a responder o questionário e a participar com a gente. O Atlas, ele é um trabalho, então, coletivo, né? É para ser uma colaboração, ele não deve, não precisa, né, ser feito individualmente. Então, a gente precisa constar não só os pesquisadores, as pessoas que pesquisaram essa língua, mas também os falantes. E os falantes, eles não são participantes da pesquisa. Os falantes são pesquisadores junto com a gente, né? São pessoas que vão ajudar a gente a gerar esses dados. Então, é muito importante que, antes de mais nada, a gente consiga o contato com essas pessoas, né? Por isso que é muito interessante, primeiro, a gente ter um panorama de quem pesquisa essa língua no Brasil e conseguir entrar em contato com essas pessoas para a gente conseguir criar uma rede, né? E chegar a quem realmente importa, que são as pessoas que falam essa língua, né? Que podem cooperar com a gente e que entram, então, junto conosco. Nessa empreitada de fornecer os dados como pesquisadores. A gente já tem muitos exemplos de questionários que tiveram participação, né, de um falante, a participação ativa. Então, o falante foi pesquisador junto com outro pesquisador nosso, aqui da cátedra da Unesco, e que gerou um trabalho maravilhoso de colaboração. E o contato com alguém da comunidade local pode ser tão rico e importante quanto o contato com um pesquisador. E dependendo de quanto é a pesquisa que a gente acha, às vezes é melhor seguir, né, o dado, optar pelo dado que o falante local, que o pesquisador da comunidade de referência acabou fornecendo, porque às vezes é mais seguro, né? Tem mais, tem menos tempo, né? Tem menos tempo. E também ser coerente com os dados. Então, ser coerente com os dados se refere a gente saber de fato seguir uma lógica na hora de completar os dados. E a gente vai ver hoje como é bastante importante isso. Quando a gente for entender a organização do questionário, a gente vai ver como precisa ser coerente de uma forma que um dado acabe a complementar o outro, né? Senão o questionário acaba ficando sem sentido. Pode passar, Gabriel, por gentileza. Então, antes da gente entrar na organização de fato do Atlas, a gente achou interessante exemplificar com Atlas que estão em construção. Então, são Atlas que ainda não estão acabados. A gente ainda está tentando entrar em contato com alguém da comunidade de referência, né, para chamar e para fazer a pesquisa conosco, mas são Atlas que ainda que já estão em execução diante de alguns dados que a gente conseguiu recolher na internet.
Então, a gente vai apresentar durante a apresentação, durante a exposição aqui, 3 línguas. A primeira é a língua macuna, né? O povo macuna, então, habita a região do nordeste da Amazônia, especialmente na fronteira com a Colômbia, ao longo dos rios Apaporis, né, e Pirá-Paraná. E o idioma macuna, então, pertence à família linguística tucano-oriental. Pode passar, por gentileza. A língua Quazá, então, é uma língua indígena no Brasil, né, com a maioria vivendo no estado de Rondônia, na região da Amazônia. A língua Quausá é uma língua isolada, o que significa que ela não pertence a nenhuma família linguística conhecida. Pode passar. E a outra língua também que a gente trouxe como exemplo é a língua Ofaié. Então, o povo Ofaié vive no território da cidade de Brasilândia, no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, e a língua Ofaié pertence à família linguística Tronco-Macro-G. Pode passar, Gabriel. Então, gente, eu dividi o questionário em 4 partes, na intenção da gente entender a organização dele de uma forma, digamos assim, mais didática. Então, é uma forma de olhar para o questionário para a gente perceber que ele é muito mais simples do que ele parece. Então, de novo, a intenção aqui é apresentar o questionário, né, discutir algumas dificuldades que o contexto brasileiro apresenta. A nossa intenção hoje não é discutir aspectos teóricos, né, das questões do questionário. A gente vai ver daqui a pouquinho que o próprio questionário ele traz explicações sobre os conceitos abordados e a ideia não é aprofundar isso teoricamente hoje, tá? E outra questão bem importante, né, é que o questionário para as línguas faladas e para as línguas sinalizadas é o mesmo, claro que com adaptações conforme é necessário. A única coisa que muda é a questão 5, a questão 5, né, do questionário para as línguas faladas vai falar sobre grafização, e para o questionário das línguas sinalizadas vai falar sobre assincronia. Então é a única diferença. As outras perguntas elas vão se repetir, né? E algumas então vão sofrer modificações. Então, as questões sobre a língua são as questões mais simples de responder, porque a gente acha em fontes acadêmicas. Então, a questão da 1 a 6 vão falar de questões sobre a língua. E quando a gente não acha em pesquisas acadêmicas, a gente consegue gerar o dado com maior respaldo teórico. Então, as perguntas aqui, elas são basicamente de base qualitativa, então a gente consegue as informações conforme a gente sabe sobre a língua. Gabriel, por gentileza, abre o Atlas Macuna, por favor. Então, aqui, gente, a gente não vai conseguir se deter a todas as perguntas do questionário, a gente vai olhar com cuidado para algumas, né? Para que a gente consiga entender a lógica de como essas perguntas elas se relacionam. Mas eu trouxe para vocês, então, desde a primeira, para a gente ir vendo do que se trata. Você pode dar o zoom, Gabriel, por favor, para a gente ver mais de perto? Obrigada. Ó, então a primeira vai falar sobre o status da língua, que vai discorrer sobre a questão da oficialidade da língua. Pode passar, Gabriel. A gente acha esse tipo de informação em pesquisas linguísticas, mas a gente também acha na internet, né, em fontes judiciais. A segunda vai falar sobre a afiliação genética da língua, também é outra informação que a gente consegue achar em pesquisas linguísticas. Pode passar, Gabriel, e em outros sites. Depois tem a disponibilidade de materiais e pode passar um pouquinho para baixo, Gabriel, porque aqui a gente vai perceber que tem as siglas, né, para cada uma dessas questões. Além das siglas, ó, como a gente pode ver, obrigada. Aqui a gente tem o que o Atlas entende por material, o que o Atlas vai entender por texto, e também tem as siglas para as outras caixas, né? Então, escrito, vídeo, áudio, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Pode passar lá para cima, Gabriel. Então a gente vê que tem algumas opções do lado direito, que vai de muito corpus até pouco corpus, né?
Então, corpos de uma língua são dados dessa língua, tanto escrito quanto orais, que a gente usa para fazer pesquisas linguísticas, né? E do lado esquerdo tem todo tipo de material que a gente consegue encontrar nessa língua. Então, olhando por essa perspectiva de funil, a gente vê que a língua macuna, ela não tem corpos no sentido voltado para pesquisas linguísticas, mas tem alguns materiais, né? Então, aqui o pesquisador apontou os materiais que ele achou. Pode ir passando, Gabriel, por gentileza. Todos os materiais que ele achou, ele apontou, né? Por isso que entrou, então, como alguns materiais. Ele fez esse apontamento de todos, e essa é a caixa, então, que a gente encontra no Atlas, que a gente pode usar para fazer esses apontamentos e trazer essas referências. Pode passar para 4, Gabriel, por gentileza? Obrigada. Se a gente pensa que tem poucos materiais, então dificilmente vai ter um número muito elevado de disponibilidade de descrições, né? Então aqui o pesquisador ele achou uma gramática e um dicionário, mas ele achou algumas pesquisas acadêmicas que fizeram algum tipo de descrição e trouxe para complementar, né? No sentido de dizer que tem pesquisas que olham para fenômenos linguísticos da língua macuna. Então, se a gente pensar no sistema de grafização, pode passar, por gentileza, Gabriel, para 5. Se a gente for pensar no sistema de grafização, que é a pergunta número 5, que é justamente esse desenvolvimento, né, da forma escrita de uma língua, a gente pode considerar que o português é uma língua que tem um sistema de escrita bem estabelecido, a gente usa o alfabeto latino, nós temos os scripts, que são os caracteres muito bem definidos, a gente tem um número imenso de material em língua portuguesa, né? E a gente tem inúmeras gramáticas e dicionários. No caso da língua macuna, a gente está vendo que essa língua ela tem um dicionário e uma gramática, né? E poucos materiais. Então, possivelmente, a gente consegue inferir desse contexto que essa língua ainda está em um processo de grafização. Não é porque foi proposto um sistema de escrita para uma língua que essa língua vai ter um processo de grafização completo, né? Até porque isso leva bastante tempo, né? Algo confessionalizado, né? Já é algo partilhado pelos falantes, algo que já é consolidado. Então, cabe a gente olhar para os materiais escritos que a gente encontra nessa língua. Um sistema de escrita consistente, sem codificação de script, é um sistema que não depende exclusivamente de um único conjunto de caracteres, né? Enquanto um sistema de escrita não sistemático, com o uso desses scripts alternativos, vai se referir a um modo de representar uma língua que não segue regras fixas e consistentes, né? E a língua que tem um uso limitado da escrita é quando ela é usada para algumas funções de forma específica. Então, olhando para a língua macuna, né, com as informações que a gente tem, né, e também o nosso pesquisador ele conversou e chamou um falante da língua macuna, que completou esse questionário junto com o nosso pesquisador, que também, né, esse falante da língua macuna também é um pesquisador, então ajudou a completar o questionário e também a fazer a pesquisa de base na comunidade de referência, né, que fala macuna. Eles chegaram à conclusão, né, junto, especificamente falando com esse falante, de que a língua macuna ela é usada para fins específicos, né? Então, todas as línguas, de certa forma, elas conseguem se interconectar, todas as perguntas se interconectam, né? Porque se uma língua tem pouca disponibilidade de material, possivelmente ela tem pouca descrição. E se ela tem pouca descrição, provavelmente ela ainda está em processo de grafização. Pode passar para 6, Gabriel, por gentileza. E aqui, sobre o nível de padronização, a gente pode seguir o mesmo sentido. Nesse caso também, a gente teve a ajuda, né, de um pesquisador que pesquisa a língua macuna, que é falante da língua macuna e que conseguiu fazer esse trabalho em conjunto com outro pesquisador nosso da cátedra. Mas se a gente não tem essa informação, a gente pode inferir isso, né, de acordo, com as informações que a gente já tem. Então, a disponibilidade de materiais, da gente olhando, para as descrições que a gente tem dessa língua, isso também ajuda a gente a entender qual é o nível de padronização dessa língua e chegar a uma resposta mais consistente.
Pode voltar para os slides, Gabriel, por gentileza? Pode passar, por favor? Aqui a gente entra então nos dados quantitativos, né? E os dados quantitativos eles começam a dificultar um pouco mais, porque a gente não tem um censo linguístico no Brasil que abranja todas as línguas, né? E que de fato dê conta da nossa diversidade linguística. Então, dificilmente a gente vai achar esses dados de forma clara e explícita. O que acontece é que a gente precisa fazer uma estimativa. E os dados sobre os usuários, que a gente vai ver agora, eles vão dar conta da gente entender qual o perfil desses falantes, né? Qual a ocupação profissional, a escolaridade deles e entre outras informações. Então, as questões das 7 a 17 são as que acabam gerando mais insegurança em nós também, enquanto pesquisadores, porque a gente precisa gerar esse dado baseado em alguma coisa. E nem sempre a gente tem essa informação de forma tão clara, né? E aqui também eu acho que o segredo é a gente entender que a gente está fazendo o melhor que a gente consegue, né? Dentro das condições que a gente tem. Então, os dados quantitativos, eles não precisam acabar gerando uma crise na gente, né? E é interessante também, antes da gente criticar e apontar, né, que talvez nós não tenhamos os melhores dados do mundo, que de fato a gente não tem, né? Que os dados também não são os mais confiáveis possíveis, a gente pode pensar que a gente está fazendo o melhor uso de maus dados, como já dizia Labov. Então, o fato da gente não ter esses dados de forma clara não precisa ser um problema, porque na verdade, né, futuramente a gente pode usar esses dados para fazer algum tipo de movimento, né, de pressionar o governo, a quem sabe incluir uma pergunta na lista do IBGE sobre as línguas, né? Então, quando a gente lida com uma língua que ela já foi descrita, possivelmente a gente pode encontrar essa informação sobre as questões, né, sobre os usuários em pesquisas acadêmicas, né, que se propõem a descrever a língua. Então, muitas vezes é trazido informações importantes sobre quantas pessoas na comunidade utilizam a língua, né, já que na maioria das vezes é preciso fazer uma imersão ao dia a dia dos falantes para descrever os dados. Quando o contato com um pesquisador, alguém que pesquisou a língua, não acontece, a gente acaba não achando nenhuma fonte, né, de média de falantes. A alternativa é entrar em contato com alguém da comunidade de fala, então procurar essa comunidade, tentar um contato com alguém e chamar essas pessoas para serem pesquisadores conosco, né? Até agora é muito difícil a gente afirmar que não encontramos pessoas que não quiseram participar do Atlas. O que acontece é que às vezes fica muito difícil a disponibilidade dessas pessoas, porque a gente entende que todo mundo tem outras questões, né? Todo mundo trabalha, tem a sua vida, então às vezes fica um pouco difícil a gente conseguir organizar os horários, que é o que a gente vem enfrentando com muitas línguas. Mas, em geral, de forma muito geral, a gente consegue sim o contato com essas pessoas da comunidade de referência que vêm ser pesquisadores conosco, né? Que assinam esse Atlas conosco, que recebem certificados, né? Então é um trabalho colaborativo, né? É um trabalho que a gente consegue fazer em conjunto. E com as perguntas quantitativas, fica mais claro ainda também a importância da gente ser coerente com os dados, né? Se eu aponto que tem 100 usuários da língua na questão 8, que a gente vai olhar agora com calma, então eu preciso manter uma coerência quando eu for falar da questão 11, que é a idade geracional. Eu não posso contar com 200 usuários da língua, porque, né, eu apontei que existem 100, então é preciso ter muito cuidado, né? Com esses dados, né? Mas se eu achei um dado que aponta a idade geracional, e eu não preciso gerar esse dado, alguém já fez isso, alguém já fez essa pesquisa, mas essa pessoa considerou em torno de 200 falantes. Então, aí o próprio questionário acaba ficando incoerente, né? Porque é preciso fazer, nesses casos, é apontar outras fontes na caixa de comentários, como a gente já viu, né? E trazer esses dados encontrados, né? A mesma coisa com a competência linguística dos usuários. Se a gente não consegue o contato com nenhum pesquisador, ao conversar com o falante, ao a gente ter, né, esse falante que vai participar da equipe conosco, vai ser um pesquisador conosco, a gente pode, então, pensar em alternativas de gerar esse dado, que é o que a gente vai ver agora. Gabriel, abre para nós, por gentileza, o questionário causar
por favor, na pergunta 7, para a gente olhar as perguntas que nós temos. Obrigada. Então, aqui a gente tem, né, a distribuição geográfica dos usuários, como a gente vê, a gente tem alguns exemplos, algumas opções aqui para a gente conseguir colocar qual é a distribuição. Pode passar, Gabriel, para 8, por favor. Aqui a gente tem o número, né, o tamanho, o número de usuários da língua na comunidade de referência, que daqui a pouco a gente vai olhar, então, como o pesquisador conseguiu até agora gerar esse dado. Pode passar, Gabriel, para 9, por gentileza. Aqui a gente tem a proporção de usuários na população total. Pode passar, Gabriel. Aqui, então, vai falar sobre a proporção de usuários na comunidade de referência. Pode passar. Aqui a gente tem, então, sobre a distribuição de idade dos usuários, que a gente vai ver também como o pesquisador chegou a essa conclusão de uma forma preliminar. Pode passar, Gabriel. Na 12, a gente tem informações sobre o uso da língua por gerações. Pode passar, Gabriel. Na 13, a gente tem o nível de escolaridade dos usuários. Pode passar, por favor, Gabriel. Na 14, a gente tem sobre a qualificação ocupacional dos usuários, então a gente tem uma série de opções. Passa um pouquinho para baixo, Gabriel, porque eu acho que aqui vai ter as opções, né? Vai ter a explicação das opções. Aqui, ó. Então, gente, aqui também, né, tem os setores da sociedade ali, como a gente viu, né? As opções dos setores da sociedade. E aqui, então, tem detalhadamente o que que é cada setor, né? Com que trabalha para a gente conseguir interpretar essa pergunta e conseguir gerar o dado mais adequado. Pode passar, Gabriel, por gentileza. Na 15, então, a gente tem informação sobre a competência linguística dos usuários. Pode passar, Gabriel. Na 16, a gente fala sobre a proporção de usuários alfabetizados na língua. Pode passar, por favor. Na 17, a gente tem sobre os usuários na esfera digital. E é isso. Gabriel, coloca para nós na 8, por gentileza. Ok, obrigada. Então, o pesquisador, a gente tentou entrar em contato, né, com alguém com a comunidade de referência, a gente ainda não conseguiu esse contato. Então, a gente pensou, em opções de como gerar esse dado, primeiramente para a gente conseguir mostrar algumas formas, né, algumas alternativas quando a gente não consegue o contato, com alguém da comunidade de referência, né, quando a gente não consegue trazer essa pessoa para participar conosco como pesquisador. Então, o pesquisador até agora ele não conseguiu, né, conversar com esse falante, mas ele conseguiu achar o dado no INDL, né, que apontou uma estimativa entre 22 e 45 falantes. Então, ele usou esse dado porque foi o que ele conseguiu até agora. Pode colocar na pergunta 11, Gabriel, por gentileza, que é da idade dos usuários. Isso, então nessa pergunta sobre a idade dos usuários, ele não tem o dado, né? Ele não tem informação nenhuma. E por isso, é super importante a gente procurar realmente em todas as plataformas possíveis, porque nesse caso o pesquisador gerou o dado a partir de uma interpretação de vídeos do YouTube. Então, a partir do que ele conseguiu coletar na internet de informações sobre essa língua, ele acabou gerando o dado. E aí ele apontou, né, que essa língua ela está entre as gerações mais velhas, colocou 60% dos usuários, né? As gerações intermediárias com 35% e as gerações mais jovens com 5%, né? Então ele coloca aqui que essa estimativa é calculada com base nos relatos, né? O valor da língua, que é um vídeo que ele conseguiu no YouTube, e nesse vídeo, então, mostra que a faixa etária dos adultos que não eram fluentes na língua estava, em geral, pela geração mais jovens. Então, ele fez uma estimativa, uma opção dentro, né, do que ele conseguiu de informação sobre a língua, que nesse caso foi um vídeo no YouTube. Gabriel, por gentileza, coloca na pergunta 12.
Obrigada. Então, aqui, de novo, ele não tinha resposta, né? Ele não conseguiu contato com nenhum falante e ele decidiu colocar 50% masculino e 50% feminino, mantendo a coerência em relação aos dados, como a gente vê, né? Porque ele não tinha esse dado, então ele resolveu dividir de uma forma igualitária. Gabriel, coloca na pergunta 8 do questionário Macuna, por gentileza. Obrigada, querido. Então, o pesquisador da língua macuna, ele conseguiu, felizmente, o contato, né, com um falante da língua, um falante que é linguista também, então ele participou com a gente, é pesquisador, né, participou como pesquisador junto do Atlas, e em conversa, então, com o falante da comunidade, o falante, ele deu uma estimativa de pessoas que usavam a língua na comunidade. Então, língua macuna é concentrada em uma região apenas, né, no Brasil, mas existem quatro comunidades diferentes nessa região. Como a gente só conseguiu, né, o pesquisador acabou conseguindo contato apenas com uma comunidade de referência, então eles optaram juntos, né, o pesquisador da língua macuna e o nosso pesquisador da cátedra, resolveram juntos, então, fazer uma estimativa multiplicando, né? Esses dados que eles encontraram em uma comunidade, a comunidade referência do pesquisador, eles multiplicaram por quatro, já que existe quatro comunidades nessa mesma região que falam a língua. Então, eles conseguiram ter uma estimativa, né, de quantas pessoas falam essa língua. Só que uma coisa que é bem interessante, gente, é que apesar deles apontarem o dado baseado na interpretação deles, né, especialmente desse falante da língua, eles também apontam os outros dados que eles encontram, né? Então aqui eles têm várias fontes que eles colocam outros dados que apontam outras fontes, né? Que apontam outros resultados. Então, isso é muito interessante, né? Chegar a uma estimativa de resultado quantitativo, mas se a gente acha outra fonte que aponta outro resultado, também trazer essa fonte para complementar a resposta, né? E justificar, então, por que que a gente preferiu seguir uma fonte e não outra, tá? Então, até hoje, todos os questionários, eles acharam uma estimativa de falantes, uma estimativa, né? Seja por pesquisas linguísticas, né? Seja por pesquisadores, né? Ou por meio dos falantes, a gente conseguiu até hoje fazer uma estimativa com esses dados quantitativos que são mais complicados, né? Digamos assim. Gabriel, pode voltar para os slides, por favor? Pode passar, por gentileza. Obrigada. E aqui a gente tem duas questões sobre o espaço da língua, né? E espaço da língua não no sentido apenas geográfico, mas também na dimensão da língua. Então, quando eu chego na pergunta 18, pode ser mais fácil de responder, porque eu já respondi a 7 que a gente viu, né? Que vai pedir a distribuição geográfica dos usuários. Quando eu penso, por exemplo, no setor socioeconômico, da língua, se eu não tenho essa informação clara, eu tenho outras perguntas respondidas que podem me ajudar a gerar esse dado. Então, se eu já gerei o dado da distribuição geracional dos usuários da língua, é mais fácil eu presumir se essa língua é usada em algum setor socioeconômico, né? Por exemplo, um dos setores mais altos é o dos intelectuais. Então, se essa língua tem poucos materiais, qual a chance dela estar em um espaço como a academia, né? Ou lá na pergunta sobre materiais, eu achei literatura escrita nessa língua, literatura escrita, né? Essas perguntas ajudam a gente a compreender melhor o espaço dessa língua. Gabriel, por gentileza, abre o questionário da língua alfaié na pergunta 18. Obrigada. Então, aqui, o espaço sociogeográfico da língua, a gente também tem algumas opções, e aqui embaixo a gente tem, então, a explicação, né, dessas opções. Pode passar, por favor, Gabriel, para 19. E aqui, né, no escopo socioeconômico da língua também. Então, a gente tem as opções, mas a gente também tem a explicação sobre essas opções. Então, a língua ela pode ter muitos usuários, né? Mas ela não ter setores socioeconômicos, ela pode ficar mais restrita a domicílio. Então, talvez as pessoas conversem na língua, mas não usem a língua na economia, por exemplo, né?
Essa informação a gente só consegue com mais segurança, claro, conhecendo, né, a comunidade, se inteirando, se ocupando das produções que ocorrem nessa língua e principalmente conversando com os falantes, né, com os pesquisadores da língua, que conseguem então dar esse panorama mais geral. Então, aqui só para mostrar para vocês que a gente tem, né, as explicações sobre os setores socioeconômico. A língua alfaié é uma língua que o Atlas ainda está em processo de produção, ele ainda não foi finalizado, mas ainda não se conseguiu um contato com a comunidade de referência. Então, os dados foram gerados de uma forma preliminar até a gente conseguir um pesquisador falante da língua que consiga vir contribuir para a nossa pesquisa, né? Que seja pesquisador junto com a gente. Então, no caso da língua Fayé, a gente encontrou até agora, segundo uma matéria jornalística, 6 falantes, 6 pessoas que sabem a língua, é isso que aponta uma matéria de 2024. Então, se essa língua ela tem 6 falantes e é apontado também que essa língua ela está perdendo funções, né? E quem está tomando espaço é o português, então a gente presumiu, o pesquisador presumiu que provavelmente essa língua ela não tem uso, né, no espaço, não tem uso no escopo socioeconômico, tá? Pode passar, por gentileza, para o slide, Gabriel. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, o uso da língua, né, que são as questões de 20 a 30, são as funções que essa língua desempenha. Então, a língua ela pode ter muitos falantes, mas não ser usada em muitas funções. E aqui a gente volta para os dados que são mais qualitativos. Então, dificilmente a gente vai achar esse dado de uma forma tão explícita, a gente vai precisar gerar esse dado. Mas as últimas perguntas, elas se tornam mais fáceis de pressupor, porque aqui acaba entrando mais a interpretação e o contato, né, que a gente tiver com as informações sobre a língua. Gabriel, por gentileza, coloca no Atlas do Alfaié, na pergunta 20, por favor. Obrigada. Então, a pergunta 20 vai pedir sobre os domínios de uso da língua, né? Aonde essa língua ela é usada. E aqui também a gente tem algumas opções, né? Se são em domínios públicos, né? Pensar se essa língua vai estar, por exemplo, em ambientes institucionais, em situações formais de administração, no tribunal, ou nos encontros sociais de domínio cotidiano. Então, qual o espaço que essa língua tem nesses encontros cotidianos? E também nos domínios privados, né? E aqui também a gente pode passar um pouquinho para baixo, Gabriel. A gente tem todas as nomenclaturas, né? Do que é um domínio privado, né? O que é um domínio cotidiano do dia a dia. Então, uma explicação para a gente conseguir gerar esse dado que dificilmente a gente vai conseguir encontrar de uma forma tão explícita em pesquisas linguísticas. Por favor, Gabriel, passe para 21 para a gente dar uma olhadinha. Aqui a gente tem informação sobre o uso da língua na administração, e aqui é muito interessante também a gente recorrer a pesquisas linguísticas ou também recorrer ao que diz, né, qual é a oficialidade dessa língua no município, né? Como a gente sabe, tem muitas línguas de imigração que são cooficiais em muitos municípios. As línguas indígenas têm um status, né, a nível federal, mas quando a gente lida com uma língua de imigração, por exemplo, é bem interessante a gente olhar o que diz os documentos, né, daquele município. Pode passar, Gabriel? A 22 então, vai falar sobre o uso da língua na educação formal. Então, aqui, de novo, a gente também precisa gerar o dado, né, baseado em alguma coisa. Pode passar, Gabriel. Na 23, gente, a gente tem as informações sobre as funções étnico-culturais, perdão, da língua, né? Então, aqui a gente tem algumas formas, né, de expressões étnico-culturais. E a gente também tem aqui embaixo a definição de todas elas, né? Então, o Atlas ele traz comentários que podem ajudar a gente a interpretar de fato o que significa cada uma das opções que ele tem disponível. Pode passar, Gabriel, por gentileza. Obrigada.
Na 24, pessoal, a gente tem uso da língua no setor de saúde pública, né? Então, se tem algum tipo de tradução, se tem informações sobre a saúde, né? Usando essa língua, e de novo, nada melhor do que um pesquisador da comunidade de referência para conseguir auxiliar a gente nessas informações. A gente pode achar algum tipo de informação na internet, mas claro que com um pesquisador da comunidade tudo vai se tornar muito mais claro. Pode passar, Gabriel, para 25, por gentileza. Aqui a gente tem o uso, da língua na informação, na comunicação, na produção cultural. Pode passar, Gabriel. Na 26 a gente tem o uso da língua em publicações periódicas, então essa língua está circulando na academia. Pode passar, Gabriel. Aqui a gente tem sobre o uso da língua no rádio, né? Se essa língua, aqui especificamente para as línguas faladas, mas se essa língua ela é veiculada no rádio. Pode passar, Gabriel. Aqui a gente tem sobre o uso da língua, então, no sistema de televisão, né, e considerar também os diferentes programas, né, o quanto esse programa é periódico, né, como, por exemplo, se são programas permanentes, são programas diários, programas semanais. Pode passar, Gabriel. Aqui a gente tem sobre o uso da língua na esfera digital. Pode passar, Gabriel. E por último, a gente tem informações sobre o uso da língua no sistema jurídico. Gabriel, pode colocar na pergunta 20, por favor, desse mesmo questionário? Ótimo. Então, quando a gente pensa nos domínios da língua, qual a chance a língua tem, né? Essa língua que a gente está observando tem de estar em domínios públicos, né? Nos tribunais, na política, na mídia. E daí entra a importância da gente olhar para o grau de oficialidade da língua, né? Para quem já respondeu a pergunta 1, então se torna mais fácil da gente inferir esse resultado, né? Porque provavelmente a gente não vai ter de forma clara. Então, essa língua é cooficial em algum município? O que que diz a legislação dessa língua? E aqui a gente consegue gerar o dado com mais segurança, a gente tem mais condição de responder isso, né? Porque a gente já olhou para as outras questões e a gente consegue fazer, então, um levantamento, a gente consegue presumir e interpretar o dado a partir disso. Coloca na pergunta 22, Gabriel, por gentileza. Ok. Na pergunta 22, então, sobre a língua ser usada no ensino, foi achada uma escola que ensina a língua, né? Mas um outro site apontou que a língua não é usada na escola. Então, é importante trazer as duas fontes para justificar, né? Para a gente conseguir entender que tem alguns sites que afirmam que essa língua é usada, tem outros sites que afirmam que essa língua não é usada. Isso dá um panorama para a gente entender essa língua, né? E o que que diz as diferentes fontes. E as demais perguntas, gente, da 20 a 30, que são sobre o uso da língua, acabam seguindo a mesma lógica. São perguntas muito mais de interpretação do que, de fato, perguntas, que a gente vai encontrar um dado de uma forma tão clara, em geral, né? Em geral, a gente vai precisar gerar esse dado. Pode colocar no slide de novo, Gabriel? Pode passar, por favor? Obrigada. Então, aqui a gente traz as dificuldades no contexto brasileiro. O que de dificuldade a gente encontra, né? Então, não há censo linguístico no Brasil que contemple todas as línguas. A gente sabe que tem uma pergunta que abrange as línguas indígenas, mas as demais línguas elas não são contempladas, né? Os dados quantitativos nem sempre serão gerados de uma forma segura, como a gente viu. Muitas vezes a gente precisa fazer estimativas. E dificilmente todas as questões serão respondidas mediante pesquisas acadêmicas. Então, muitas vezes, né, a gente recorre a outras fontes de dado, como sites, redes sociais, matérias, etc. Tudo isso ajuda a gente a entender melhor a língua, né? A gente ter uma visão mais ampla da língua. Pode passar, Gabriel, por gentileza? E aí, como lidar então com as dificuldades que o contexto brasileiro impõe? E aí a gente aponta, né, que é coletar o máximo de informações possíveis, fazer esse levantamento de antemão, né, procurar todos os dados que estão disponíveis na internet, contatar a comunidade local e ou pesquisadores, né, que é fundamental a gente chamar essas pessoas para fazer a pesquisa conosco, né, para serem pesquisadores conosco. Pode passar, Gabriel, por gentileza.
E aí, antes de entrar em contato com a comunidade, com os pesquisadores, é fundamental a gente ter algum tipo de bagagem de leitura, né? Então, ao conversar com o falante, ao discutir isso, né, com o pesquisador que está lá na comunidade de referência, né, é interessante também a gente apontar se a gente achou algum dado, se ele concorda com a perspectiva que a gente encontrou em tal artigo, né? Qual é a perspectiva dele? Então, trazer essas pessoas para a discussão, né? Para conseguir conversar com a gente. E aqui a gente trouxe algumas informações que podem ajudar quando a gente conseguir, então, entrar em contato com esse pesquisador que está na comunidade de referência, com esse pesquisador que fala a língua, para a gente ter um norte por onde começar. Então, a ideia aqui, gente, não é trazer perguntas que são fechadas, mas sim perguntas que se pode, se deve, né, incrementar, pode sofrer alterações. Então, são só sugestões para a gente ir pensando que tipo de perguntas a gente consegue fazer se a gente não acha essas perguntas em pesquisas acadêmicas, né? Quais são as perguntas que a gente pode elaborar para discutir? Então, a gente pode, né, discutir quantas pessoas você acredita que usam a língua. Então, ao entrar em contato com o falante, com o pesquisador, né, fazer essa estimativa, ainda que ele não tenha um número exato, porque a gente sabe que é difícil, né? Então, uma estimativa já ajuda bastante a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Qual a proporção dessas pessoas na comunidade? Qual a média de idade dos falantes? Se essa língua é ensinada às crianças em casa, se ela é utilizada como meio de instrução ou apenas em brincadeiras ou cantigas, qual o nível de escolaridade dos usuários, né? Quais são as preocupações dos usuários, quais são as ocupações, desculpa, dos usuários, se as pessoas que utilizam a língua compreendem e falam bem, se elas são alfabetizadas nessa língua, se a língua é utilizada somente dentro de casa ou também nos espaços sociais, se a língua é utilizada nas esferas digitais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, e se há práticas culturais, eventos ou tradições em que a língua é utilizada. Então, a ideia é trazer aqui alguns insights de perguntas que podem ajudar vocês na hora de entrar em contato com outros pesquisadores, né, que pesquisam a língua. Pode passar, Gabriel, por gentileza. E quem tiver interesse, então, em participar como pesquisador do Atlas Unesco das Línguas no Mundo, a gente deixou aqui o QR Code, é só escanear, então, que vocês vão conseguir entrar em contato conosco, né? E a gente espera, então, ter um trabalho colaborativo com a participação de todo mundo. Pode passar, por gentileza. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito bem. Então, nós temos uma primeira pergunta aqui do professor Rogério Vicente. Não sei se o professor quer abrir a câmera e fazer a pergunta oralmente. Um momentinho só. É uma pergunta importante que se refere ao Conselho de Ética. Isso. Estão me E ouvindo? estamos ouvindo, professor, pode falar. Então, bem. Bem-vindo. Ó, muito obrigado, parabéns pela apresentação, muito Obrigada. boa. Eu Está em tinha que cidade, professor Rogério? Cuiabá hoje. Está em Cuiabá. Cuiabá. Perfeito. Cuiabá. Você mostrou o FAE, eu trabalhei com o FAE também, então tem alguns dados que eu posso colaborar aí. Mas vamos lá. O que eu acho, a minha dúvida, é que quando eu olhei o questionário, quando a gente vai trabalhar com pessoas, tem a questão do comitê de ética, que é isso aí pega. Isso é um problema que eu tenho discutido muito com a questão indígena. Como fazer, como passar pelo comitê de ética, autorização, tal. Como que vocês estão lidando com isso? É uma pergunta que eu faço, porque alguém pode me perguntar. Por exemplo, os terenas são muito bem instruídos, assim, muitos são, né? Mas assim, academicamente de um jeito, e é um dos que pode falar: cadê a autorização do comitê de ética para eu poder fazer entrevista com você? Porque Sim. quando a. Esqueci o nome. Kaylee, sei lá. Esqueci o Caroline. nome. Isso. Falou que a gente pode fazer todo o levantamento via internet, dados, tal. Isso é legal, dá para fazer mesmo um levantamento bem amplo. Mas tem horas que realmente é necessário estar de frente com o falante da língua para algumas coisas. Se possível, lógico. E Sim. aí esse é o problema. Quando você pega esses grupos que estão muito mais, estão muito
politizados, e eles sabem que é importante a questão do comitê de ética para poder. Como que a gente lida com isso, Boa, Giovanni? boa, Rogério. Veja só, Rogério, como é que nós temos conseguido as parcerias para fazer o Atlas? Através do grupo de trabalho do GT da Década Internacional das Línguas Indígenas, cuja presidência é da professora Vanessa Sajic. Hum. Então, nós entramos na reunião do grupo de trabalho, temos uma reunião semana que vem, e dizemos, nós estamos pesquisando tais línguas e queremos parceiros indígenas, por exemplo, para participar dessas línguas. Por que que nós não precisamos de autorização do Comitê de Ética? Porque nós não entrevistamos informantes. Nós Hum. convidamos indígenas para serem pesquisadores na equipe. Isso é muito bom. O indígena é um pesquisador, recebe a documentação de pesquisador, recebe o certificado de pesquisador, ele não é um informante. Hum. Ele é um pesquisador como qualquer outro pesquisador. Isso por quê? Porque a Unesco tem dois ditados, duas máximas que são seguidas no Atlas. A primeira é: nada sobre nós sem nós. Claro. Né? Então, essa ideia de que há um branco que é o pesquisador e o indígena que é o informante ficou lá no século XX. Claro, ixi. O segundo ditado ninguém deve ficar para trás, porque a pesquisa é um modo de promoção das próprias comunidades. Então, nós não distinguimos entre comunidades reconhecidas, não reconhecidas, etc. Mas a ideia do Atlas é com que isso seja o máximo abrangente possível. E então, os indígenas que participam são pesquisadores. E assim também os não indígenas das línguas de imigração ou das línguas de sinais, todos são pesquisadores, só participam pesquisadores. Essa Certo? informação é Eles são importantíssima. documentados como pesquisadores, recebem certificado normalmente, não tem problema nenhum. E aí eu aproveito, já que você falou isso, assim que eu faço contato, por exemplo, com os matis, eu convido para eles participar como pesquisadores. Exatamente. Ótimo, acho excelente esse tipo de coisa. Eu também não gosto, nem gosto de falar de informantes, eu gosto de falar de participantes de pesquisa, na verdade. Eu tenho outro pensamento. E eu passo para vocês os dados, como que é? Porque eu preciso saber desses detalhes também. Você monta a equipe. Então, cada língua, a equipe é montada num WhatsApp. Né? Então, o WhatsApp começa sempre com WAL, que é a sigla do Atlas Unesco das Línguas em inglês, WAL, World Atlas of Languages. Ok? Por exemplo, UAL OFAE. Isso é um grupo de WhatsApp. Então, Ótimo. entra você, entra o pesquisador OFAE, entra a pessoa daqui que está pesquisando OFAE, 3, 4, 5, 6, 8 pessoas formam uma equipe. E essa equipe vai preenchendo junto, cada um com a sua possibilidade. Você tem certos conhecimentos, o pesquisador indígena tem outros conhecimentos, e todos colaboram e fecham o questionário. Assim, nós terminamos o questionário de Libras, terminamos o questionário do Talian, assim, o Gabriel conduziu o trabalho com o Macuna e outras pessoas com outras línguas, né? O nosso horizonte, Rogério, da primeira grande entrega das línguas brasileiras é o Dia Internacional das Línguas, da Língua Materna, que é 21 de fevereiro. Então, nós estamos trabalhando para dia 21 de fevereiro fazer uma grande entrega. Não de todas, porque o Brasil é o 9º país mais diverso do mundo em termos linguísticos, né? Inclusive, temos, assim, uma grande quantidade de línguas de sinais amazônicas que ainda não temos acesso, nem sabemos direito por onde começar. Ou línguas que colocam problemas adicionais, por exemplo, o portunhol, é uma língua que coloca vários problemas definitórios mesmo, né? Mas pretendemos fazer essa entrega dia 21 de fevereiro. Não, tá ótimo. Não, foi esclarecedor demais isso aí. E com relação à língua de sinais indígenas, talvez você tenha conhecimento, eu estou num grupo de língua de sinais indígenas bem grande e eu posso levar essa questão lá, porque tem Seria um pessoal ótimo, trabalhando muito nisso aí. Tá bom. seria muito bom, porque daí a gente colocaria esse grupo de línguas de sinais em contato com o grupo que está com Libras, Tá. e são dois questionários diferentes. Tem um questionário de 30 perguntas para línguas faladas e tem um questionário de 27 perguntas para línguas sinalizadas. É um pouco diferente, porque há certas coisas que línguas de sinais têm
que línguas faladas não têm e vice-versa. Por exemplo, não faz sentido perguntar se uma língua de sinais é veiculada no rádio. É. Então, essa pergunta foi eliminada, evidentemente, né? Sim. Mas língua de sinais pode ter uma outra pergunta que não tem em línguas faladas. Tá? Ó, joia. Tá bom. Eu agradeço a resposta. Ótimo. Obrigado. Outra pergunta? Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de tirar uma dúvida com a Caroline. Caroline, eu já tinha um conhecimento sobre esse Quem está falando? projeto. Andriele. Adriele. Se apresente, Adriele, por favor. Meu nome é Andriele, eu estou me preparando para participar do processo seletivo do programa de pós-graduação em Linguística aqui da UFSC. Eu sou pesquisadora da área de Linguística Histórica, mas eu gosto bastante de temas que envolvem políticas linguísticas, sou uma admiradora da área, então acho muito bacana esse projeto, já conhecia um pouco sobre. E uma coisa que eu queria saber além de fazer esse mapeamento das línguas brasileiras que vocês já estão fazendo, para que mais o projeto vai servir? Qual vai ser uma segunda função dele? Depois que for feito esse mapeamento das línguas, qual vai ser o próximo passo de vocês, depois desse primeiro estudo explanatório que vocês estão fazendo para mostrar a diversidade linguística aqui do Brasil? Boa, Andrelli, muito boa. Bom, o objetivo da Unesco, primeiro, é mostrar de fato a diversidade linguística dos países membros, né? Isso é o objetivo da Unesco, com o Atlas, né? Para um país como o Brasil, eu acho que é fundamental a gente perceber que esse trabalho ele pode ajudar a desconstruir talvez a crença do monolinguismo, né? Como se a gente só falasse português aqui, né? Que a gente sabe que não é, né? O Atlas, então, ele vai ajudar, eu tenho certeza, a escancarar isso de uma forma mais sistemática, né? Porque a gente tem muitas pesquisas que estudam as línguas, mas estudam de uma forma mais isolada, né? Então, acho que o Atlas vem para mostrar isso de uma forma mais escancarada. Essa questão do monolinguismo no Brasil, né? Eu acho que é uma possibilidade de, como se fosse desafiar uma narrativa já existente, né? Como se aqui a gente só falasse português. Então, acho que é uma possibilidade da gente mostrar isso. E, claro, vem com o peso que é da Unesco, né, gente? Que a gente sabe muito bem que tem um peso bem importante. Gilvan, quer complementar? Talvez complementando, veja só, o Brasil é um país que não sabe quantas línguas tem. Nós não temos nenhum dado oficial sobre a diversidade linguística no Brasil. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Só este fato, o fato de nós vamos ter com o Atlas, numa base de dados internacional, que é a base da Unesco, que foi desenvolvida e cedida à Unesco pela China, foi a China que produziu a base e cedeu gratuitamente para a Unesco, nós vamos ter uma visão completa da diversidade linguística brasileira. Então, esse é o fato maiúsculo. Nós vamos ter um dado oficial. Esse dado oficial não foi produzido diretamente pelo governo brasileiro. O governo brasileiro tem interesse em afirmar a existência de línguas indígenas por causa dos compromissos internacionais do Brasil. O Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, que obriga a reconhecer as línguas indígenas em nível constitucional. O Brasil fez isso em 88. Mas o Brasil não quer reconhecer que existem línguas de imigração ou outras línguas de sinais que não sejam Libras. Não há nenhum documento do governo brasileiro que diga que existem línguas de imigração. Por exemplo, que existe o italiano. Quer dizer, agora existe porque nós fizemos toda uma campanha para criar o Inventário Nacional da Diversidade Linguística a partir de 2010. Então, ali há o reconhecimento de algumas línguas de imigração, mas localmente. Então, a primeira função do Atlas é ser a base de dados geral da diversidade linguística brasileira, captando, inclusive, novos fenômenos, por exemplo, há línguas de outros países que entraram no Brasil e hoje são línguas brasileiras. É o caso do Uaral, uma língua indígena da Venezuela, falada sobretudo na Foz do Orinoco, que gerou um movimento migratório. Hoje o Uaral é uma língua brasileira, né? A dúvida se ela é uma língua indígena brasileira ou se ela é uma língua de imigração, porque ela é uma língua indígena de imigração, né? Um fato novo. Então, nós temos vários fenômenos que vão ser captados. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que o Atlas decorre
de um trabalho que a Unesco faz, que tem 30 anos, que é o mapeamento das línguas ameaçadas, das línguas em perigo. O primeiro Atlas Unesco, de 1992, foi o Atlas Unesco das Línguas Ameaçadas, que depois foi atualizado em 2002, em 2006, né? Dentro da perspectiva de endangerment do Fishman, que então conseguiu dialogar com a Unesco, e a Unesco reconheceu que a perda linguística é um fator a ser abordado oficialmente pela instituição, e começou a fazer esse trabalho com as línguas ameaçadas. Só que chegou uma altura que os estados não quiseram mais financiar o Atlas das Línguas Ameaçadas. Por quê? Porque o Atlas era uma denúncia contra eles mesmos. Veja o caso do Brasil. O Brasil mandou uma lista de línguas para o Atlas de Línguas Ameaçadas. Todas elas são ameaçadas. Como é que um país como o Brasil pode ter todas as suas línguas indígenas ameaçadas? Porque os processos coloniais que destroem essas línguas ainda estão em curso. Os garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, latifundiários, grileiros continuam agindo, né? As mineradoras. Então, as línguas vão constantemente perdendo espaço e âmbito de uso. De maneira que os países pararam de financiar o Atlas. O Atlas ia morrer e esse trabalho ia desaparecer. Então, a Unesco decidiu fazer o que se chama de uma fuga para frente, né? Fazendo o quê? Transformando o Atlas de Línguas Ameaçadas num Atlas geral das línguas do mundo. E aí, claro, amealhou apoio de todos os países, porque a França quer ver o francês no Atlas, o Brasil quer ver o português no Atlas, o México quer ver o espanhol no Atlas, então o apoio surgiu de novo. E de inhapa, como se diz, de brinde, entram as línguas ameaçadas. Quer dizer, o Brasil tem mais de 50 línguas com menos de 10 falantes. A média de falantes das línguas indígenas brasileiras é baixíssima. Por isso, a sua chance de estar aqui daqui a 30, 40 anos é muito pequena. E então nós estamos fazendo uma documentação também dentro dessa perspectiva de língua ameaçada. E o Atlas pode ter uma importância, respondendo a sua pergunta também, para a reversão da perda linguística, né? Como um instrumento de reversão da perda em determinados casos, onde então um trabalho específico pode ser feito, como, por exemplo, creches linguísticas ou ninhos linguísticos em que as crianças sejam reconectadas com falantes, já que na família a língua não é mais falada, e assim por diante. Mas, num primeiro momento, o mais importante é nós termos um quadro geral das línguas brasileiras que nós não temos. Até o nome língua brasileira é uma novidade, né? Você não tem esse nome, porque você tem, no Brasil, uma pesquisa setorializada. Tem as línguas indígenas para lá, tem as línguas de imigração para cá, tem as línguas de sinais para lá. Quem trabalha com línguas de imigração não conversa com quem trabalha com línguas indígenas, né? E, inclusive, o direito linguístico no Brasil é heterogêneo. As línguas indígenas têm certos direitos, as línguas de sinais, uma língua de sinais tem outros direitos, as línguas de imigração não têm nenhum direito. Então, é preciso uma base de dados dessa para criar o que a Defensoria Pública da União chama de a homogeneização do direito linguístico, para que todas as comunidades linguísticas brasileiras tenham os mesmos direitos e possam estar aqui no futuro representando o povo brasileiro na sua diversidade. Tá? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Podem escrever no chat também. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode dizer. Se apresente primeiro. Meu nome é João Carlos Almeida, eu sou doutor em antropologia pela UFSC e trabalhei com os Yalapiti muito tempo e agora estou entrando no pós-doutorado em linguística aqui pela UNB. Eu cheguei um pouco atrasado, eu perdi um pouco do começo, ou talvez não tinha perdido essa informação. Eu queria saber com quem eu entro em contato, como que eu faço para saber em que pé está o questionário da língua do povo que eu trabalho e como eu posso colaborar, caso haja necessidade. Tem um link ali para você colocar, apontar o seu interesse em ser pesquisador. Então, você pode se inscrever no link, que está no chat, e aí conversamos sobre você
atuar como pesquisador dessa língua, que para nós é um grande gosto. Tá? O objetivo aqui dessa oficina, na verdade, é captar novos pesquisadores, porque tem trabalho para todo mundo, tem trabalho por muitos anos, porque o Brasil não é para iniciantes, né? Não é para amadores. Mais alguém? Só um minuto, essa lista de presença aqui, esse link, lista de presença. Muito obrigado. Carla? Professor, eu não sei se... Tudo bem, professor? Tudo Parabéns bem? aí a Carolyn ao trabalho de vocês. Eu não conhecia o trabalho. Eu sou de uma área, sou professora aqui da Católica de Petrópolis, mas eu sou da área de administração, ciências sociais, né? Sou de uma área diferente da de vocês. Eu trabalho com comunidades, também trabalho com pesquisa e extensão, mas a minha curiosidade, acho que o professor mais ou menos já respondeu, é sobre quantas línguas são faladas. Você tem uma noção de quantas línguas são faladas aqui no Brasil? E como eu sou leiga da área de linguística, uma outra curiosidade que eu tenho é quais são os critérios para você considerar que aquilo ali é, sim, de fato, uma língua. Deve ter um conjunto de critérios, imagino eu, que deve estar até no Atlas, que eu tenho curiosidade de saber. Porque a minha área, né, é completamente adversa. Eu vi quase que sem querer, né? Eu gosto de seguir o trabalho da CPLP, dos países de comunidade, né? De países de língua portuguesa, e vi uma indicação do trabalho de vocês e vim ver, né, até para me situar. Mas eu tenho essa curiosidade, que pode ser a curiosidade de outras pessoas, né? E se o Perfeito. professor puder ajudar a esclarecer. Com certeza. Então, veja, Carla, em termos de saber quantas línguas são faladas no Brasil, há diversos dados contraditórios entre si. Por exemplo, era um certo consenso que havia 180 línguas indígenas, mas línguas de migração não se sabe, porque nunca ninguém contou. Né? As línguas indígenas, sobre elas há um conhecimento melhor, porque os indígenas são uma população administrada, você que é da administração, administrada pelo Estado. Tem um órgão para essa administração, que é a FUNAI. O Brasil, até 1988, era um país colonial, onde os cidadãos indígenas não tinham os mesmos direitos dos cidadãos não indígenas. Eles eram considerados menores de idade, eles eram considerados irresponsáveis diante da justiça, né? Então, claro, há uma gestão de terras indígenas, populações indígenas, saúde indígena, escolas indígenas. Então, o conhecimento sobre elas é um pouco mais estabelecido. O conhecimento sobre línguas de imigração, não. Então, nós não sabemos. A Cleo Altenhofen faz uma estimativa que nós construímos juntos de 56 línguas de imigração faladas no Brasil há mais de 3 gerações, que para as línguas de imigração serem consideradas brasileiras, pelo IFAM, elas devem ser faladas no Brasil em regime de comunidade há mais de 3 gerações. Isto é, eu preciso mostrar que elas estão aclimatadas no Brasil. Elas já fazem parte do Brasil, elas já contribuem para o Brasil. E as línguas indígenas, que não seja Libras, é uma frente em exploração nesse momento. Alguns falam em 21, 22 línguas de sinais, já nomeadas no Brasil, sobre as quais, no entanto, os dados são muito precários. Além disso, nós temos crioulos. Crioulos são um tipo específico de línguas que nascem do contato entre línguas, não vou entrar em detalhe. Pelo menos 2 crioulos de base francesa na fronteira com a Guiana Francesa, que é o crioulo Galibi-Mavorno e o crioulo Caripuna. E também línguas de fronteira, como o portunhol, que nascem do contato entre português e espanhol. Então, nós devemos ter um repertório de pelo menos 260 línguas. No entanto, várias dessas línguas indígenas, pelo menos 50 dessas línguas indígenas, ou tem um falante, ou não tem mais nenhum falante. Porque há uma grande quantidade de línguas no fim da sua história, dados massacres, dadas doenças, dados os ataques sistemáticos da expansão agrícola, da expansão mineira contra os indígenas em várias regiões do Brasil. Então, é realista dizer que nós temos hoje 200 línguas faladas em regime de comunidade, com alguma vitalidade. Então, esse é o espaço. Né? Entendi. Então, assim, o Atlas teria até uma forma de preservação de algumas dessas línguas.
certo? De apontar as línguas mais Entendo. debilitadas em termos de número de falantes, em termos de situações de uso, para pedir intervenções a diferentes órgãos de defesa, a Defensoria Pública da União e outros órgãos, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda, que é como é que nós sabemos o que é uma língua? Então, historicamente, uma entidade missionária americana, o Summer Institute of Linguistics, mandou missionários para o mundo inteiro, captando as línguas, levando os dados para os Estados Unidos, e hoje essa entidade é responsável, através da Biblioteca do Congresso americano, por um número chamado ISO 639-3, um código ISO, né? ISO, International Standard Organization, a Organização Internacional de Estándares, terceirizou para essa entidade americana missionária dizer o que é uma língua e o que não é uma língua. Então, a Unesco, por conta do poder que os americanos têm, a Unesco usa o ISO 639-3 para poder colocar a língua no Atlas. É preciso que a língua tenha o ISO 639-3. Não é fácil tirar esse ISO para uma língua que não tem. Tem que fazer um processo junto à Biblioteca do Congresso americano, pagar, etc. No entanto, a Unesco concede, se nós pedirmos como país membro, incluir a língua sem ISO 639-3. Então, é isso que nós estamos fazendo com várias línguas. Por exemplo, o italiano. Né? O italiano, que é a língua dos descendentes de italianos no Brasil, uma das línguas, mas a mais majoritária, não tem ISO 639. Não tem porque existe uma língua chamada veneziano, que é a língua da qual o italiano veio, na Itália, cuja sigla é VEC, que já tem o ISO. Então, o que a Unesco esperaria é que se colocasse o italiano dentro do veneziano, como uma parte do veneziano. Veneziano no Brasil. No entanto, os falantes não aceitam isso. Os falantes não Não, aceitam é essa parecido língua com do aqui. veneziano. Aqui a gente tem colonização alemã, mas o alemão que aqui é falado, assim, não se fala mais tanto, mas que os meus bisavós, por exemplo, falavam, meus avós, ele não é o alemão alemão. Ele não tem as mesmas palavras do alemão. Ele é mais antigo, que veio da colonização alemã, veio das famílias alemãs que fundaram a cidade. E daí quase que um dialeto que está morrendo, né? As pessoas estão morrendo, quase ninguém mais fala. É interessante também. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos o Hunsrückisch, nós temos o Pomerano, nós temos o Westfaliano, nós temos outras línguas alemãs, todas elas consideradas línguas, porque aqui nós não consideramos nada dialeto, né? Aqui é westfaliano, é isso mesmo. Na Alemanha, que lá no século XIX eles inventaram essa história de língua e dialeto para não reconhecer que o país era multilíngue e tinha várias línguas parentes que eram alemãs. Então, subordinaram todas a uma, criaram uma nova, e as outras viraram dialetos. No Brasil, esses, entre aspas, dialetos se emanciparam, porque não há mais aqui o Hochdeutsch em cima deles, e são reconhecidos como línguas. Então, o Hunsrückisch não só é a língua alemã mais falada do Brasil, língua germânica mais falada do Brasil, mas também é inventariada pelo Inventário Nacional da Diversidade Linguística e, portanto, é um patrimônio cultural imaterial do Brasil, e também é cooficial em vários municípios. O Brasil tem, então, uma estratégia para cooficializar línguas em nível municipal. Hoje são 79 municípios com mais de 30 línguas cooficiais. E o Brasil tem outra estratégia, que é o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que reconhece línguas como patrimônio, que também é uma forma de reconhecer essas línguas. E, no entanto, ainda há problemas. Por exemplo, na semana que vem vamos ter uma reunião com o grupo de trabalho da Década Internacional das Línguas Indígenas, porque um dos GT deste GT quer reconhecer uma língua chamada Braslinde, que é, segundo eles, o português indígena. Só que português indígena coloca uma questão para o Atlas, uma questão difícil para o Atlas. O Atlas não pode picar o português em vários. O Atlas não pode colocar português do Brasil, português de Angola, português de Portugal, português dos ricos, português dos pobres, português
português afrodescendente. Não existe isso. Existe um número para o português, a gente faz a entrada do português. Então, nós não temos uma maneira de fazer, de aceitar este português indígena desta forma, temos que pensar uma estratégia. Este português indígena não tem um ISO 639-3 e também não tem uma documentação clara, um reconhecimento primeiro pelo Estado brasileiro, para depois ser reconhecido pelo Atlas. Então, nós vamos ter que encontrar uma solução para uma série de reivindicações para a existência de línguas que destoam daquilo que o Atlas estabeleceu ou daquilo que as políticas nacionais para o reconhecimento de línguas estabeleceram, né? Então, isso também é um negócio interessante, porque vai ampliando a nossa concepção de língua, vai ampliando a nossa percepção do multilinguismo brasileiro e nos levando ao enfrentamento de certos problemas de reconhecimento e identidades. Ô, Gilvan, deixa eu só colocar, você falou do português indígena, se Aham. for, Rogério, se pensar nisso é muito complexo, porque daí nós temos que pensar em vários portugueses indígenas, Pois é. porque o Terena tem uma questão de português indígena, dos que não falam mais português, mas quando você chega lá, eles têm um português que você fala, quase chega a falar assim, pede para alguém falar em Terena para você, e tal, traduzir, não, eu falo só português. Aí você vai ver outros e outros assim. Então, é muito complexo falar que um português indígena não dá. Aí teria que pensar em várias, aí é meio complicado. Perfeito. Perfeito. Essa é uma complexidade, por exemplo, né? Porque o português falado por um tucano no Alto Rio Negro é diferente de um português falado por um caingangue no Rio Grande do Sul, né? Então, E até como só para fechar, como são famílias e línguas tão distintas, né? Famílias e até tronco, tudo mais, que acontece? Não dá nem para falar, então vamos pegar um aspecto igual de todo, não dá. Vai pela prosódia, vai pela um monte de coisa que não dá para nem fazer um português indígena meio padrão, entre aspas, falando aqui, lógico, um absurdo que eu estou falando. Não dá, não tem como. Então, e isso aí. levaria ainda a outra complexidade, que é a reivindicação de outro português afro-brasileiro, outro português teuto-brasileiro, outro português ítalo-brasileiro, outro português... E assim, isso seria uma questão complicada para um atlas, né? Acho que talvez o lugar desse tipo de questão seja um outro lugar, precisasse... Por exemplo, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, na sua origem, além de prever as línguas indígenas, de migração, de sinais, os crioulos, também previa as variedades da língua portuguesa. E no decorrer do processo, as variedades da língua portuguesa foram suprimidas do inventário. Então, não há representação para esse tipo de questão. José Antônio. Não estamos ouvindo. Tente agora. Não? Não ouvimos. Quem sabe você coloca a questão no chat enquanto isso, se você não conseguir liberar o microfone. Enquanto você tenta liberar, a Joyce Wapichana gostaria de falar. Ela colocou aqui no chat um comentário. Se você quiser ligar a câmera e falar, Joyce. Enquanto o José Antônio resolve ali. Olá, bom dia. Caimenau. Bom dia. Sou a professora Joyce, estou falando aqui do estado de Roraima, e é muito gratificante, né, ver a apresentação aí da colega. E assim, eu sou falante da língua wapixana e atualmente tenho essa parceria juntamente com a professora Ananda Machado, né, e pela Universidade Federal de Roraima. E quando falo em línguas indígenas, né, não somente do estado brasileiro, mas de todos os países, né,
É muito bom ver essa preocupação com as línguas indígenas e também se falou muito da extinção, né, das línguas e é muito bom ver essa preocupação de como sanar esse problema, né? Como eu ouvi falar em creche, né? É muito bom porque antigamente a língua era materna, hoje não. Hoje a língua materna se tornou o português, né? As nossas crianças, eles não sabem mais fazer ou falar na própria língua materna, pela influência do português, né? Sim, muito bem. José Antônio conseguiu? Agora você está com o microfone fechado. Tente abri-lo. Você, Agora sim. assim, primeiramente queria parabenizar pelo trabalho em relação às línguas, né? Se E apresente, José Antônio. apresentar, eu sou estudante acadêmico da Universidade Federal do Amapá e eu faço o curso de Letras Libras Português. E a questão que eu estou trazendo é da acessibilidade em questão dos atas. Já vi vários atas e, para mim, a questão da acessibilidade, tipo, queria saber de vocês, como daria para vocês colocarem recursos imagéticos que englobe também para Libras? Porque eu fiz um trabalho recentemente em questão de línguas indígenas, que eu sou bolsista, da área indígena, então eu trouxe isso, essa questão para eles também, o pessoal da DECA Nacional dos Povos Indígenas, de a gente trazer recursos imagéticos. Então, que a gente trouxe os dados apresentados em questionários em gráficos, que era mais presente, mais visível para até os surdos terem mais amplamente visão para dados de pesquisa também. Perfeito, é uma excelente questão. A Rosana está aqui conosco, né, Rosana? E é uma excelente questão para ser levada, tanto para o questionário ser traduzido para Libras, como o Atlas final. Veja, o Atlas final, a base do Atlas está apenas em inglês. Então, quando a gente for consultar isso, o Atlas lá na Unesco, ele estará em inglês. Qual estratégia a Unesco vai desenvolver? Isso não depende de nós, né? A gente tem que reivindicar. Qual estratégia a Unesco vai desenvolver, ou o governo brasileiro, para que o Atlas possa ser consultado, por exemplo, em português? Não tem essa previsão. Ou consultado numa língua de sinais. Mas qual seria a língua de sinais? Seria a língua de sinais francesa, porque o Atlas está em Paris? Ou como se resolveria isso, né, José Antônio? Então, acho que essa pergunta, vamos anotar a pergunta do José Antônio. Eu vou a Paris daqui a um mês e tenho reunião com a missão brasileira junto à Unesco, e é uma questão que pode ser levada ao Comitê Central do Atlas. Inclusive, o Comitê Central do Atlas é constituído por vários pesquisadores convidados, não tem nenhuma representação da América Latina. Então, nós estamos reivindicando um representante da América Latina e um representante da América do Sul e um representante da América do Norte e Central, do México e do Brasil. Vamos ver se isso é possível. Isso nos ajudaria a levar certos tipos de reivindicação diretamente ao Comitê Central do Atlas, né? Que é uma estrutura, como vocês imaginam, como tem 195 países, é uma grande complexidade, por exemplo, a exposição, em que língua vai ser exposto, em que língua, né? E no caso das línguas de sinais, que são línguas estritamente nacionais, cada país tem a sua, isso coloca ainda mais complexidades do que no caso das línguas faladas, porque as línguas faladas, por exemplo, 53 países falam inglês, 32 países falam francês, 21 países falam espanhol, 21 falam árabe. Finalmente, quer dizer, tem menos línguas do que as línguas de sinais, né? Que cada país tem a sua, pelo menos. Tá? Mas obrigado, José Antônio. Vamos pensar nisso, isso é muito importante. Muito. O que seria fundamental aqui seria traduzir o questionário para línguas de sinais. O que pode ser feito, né, Rosana? Obrigado. Mais alguém?
Se não houver mais perguntas, alguém gostaria de fazer uma fala final, então? Caroline, Gabriel, Manuele. Posso- Ah, pode falar. Pode ir, Gabriel. Vamos juntos. Eu queria primeiro lembrar quem ainda não preencheu que no chat tem uma lista de presença e nessa lista de presença nós temos a indicação do interesse daqueles que têm interesse em participar como pesquisador. Então, participem ali do questionário e participem também da pesquisa. Ótimo. Isso é bem importante, né, que participe, que preencham ali a lista, né, de presença para que a gente consiga também gerar os certificados para todo mundo, né? Vocês vão receber por e-mail. E agradecemos, né, também a presença de todos esse sábado aqui para escutar a Caroline e o professor Gilvan, foi muito rico. E se vocês quiserem conhecer, né, um pouco mais do nosso grupo de trabalho, nós estamos nas redes sociais, no e-mail que a gente enviou para vocês. É só seguir lá e vamos nos comunicando. E, claro, convidá-los todos a participar como pesquisador. Precisamos de todo mundo. É um projeto muito grande, é um projeto muito participativo e gostaríamos de contar com todos em equipes específicas para avançar cada vez mais no Atlas. Tá? A ideia do grupo de trabalho em geopolítica do multilinguismo, a ideia foi do grupo, então eu agradeço muito ao grupo e acho que nós temos aqui um escopo para repetir essa iniciativa de vez em quando, à medida que as questões forem se aprofundando, para fazer a cada par de meses uma oficina desse tipo e assim ir esclarecendo e convidando pessoas e dialogando com novos grupos. Tá? Muito obrigado, então. Bom fim de semana para todos e para todas.